Meu nome é Raimunda Nonata Pereira da Silva, tenho 65 anos, moro em Timondê, 75. Alcancei um pouco da ditadura, não é isso? Eu estudava no colégio chamado Jacira e era muito rigoroso a escola. Se o aluno não fosse adequadamente da forma como eles botavam no figurino, não era permitido entrar na escola. Tanto que um tempo eu me acidentei, quase que a dentro do pé, não podia ir com um uniforme completo, né? Fui de faro, mas um pé feito curativo, não tinha como calçar o coturno. Na época era coturno, né? Coturno não, conga, eu sempre chamava, entendeu? E aí eu ia com o chinelo normal. Hoje eu perdi 15 dias de aula, porque não permitiam, porque disseram que eu podia ir com um pé calçado e outro não. E eu não ia feito Saci Pererê, né? Então, eu larguei, por isso eu me desgostei e quando completei 18 anos eu saí da escola. É escola pública. Escola pública e urbana, né? Na época eu não sei se já era estado, na época eu não sei se já era do estado, hoje né? Até onde é a universidade, eu acho. Mas na época eu acho que era pública. Certo. A escola era bem estruturada, entendeu? E tinha muito, assim, rigorosidade. A pessoa tinha que fazer educação física. Nessa época aí também tinha um negócio de aula agrícola, né? Que a diretora botava os alunos para fazer. O aluno que não fosse, perdia ponto. Eu nunca fui. Porque tinha que começar a mexer na terra, capinar. Ou seja, os alunos tinham que fazer todo o trabalho da escola, fazia aquele plantio, mas na hora da colheita, o aluno não participava. Eu achava uma injustiça, entendeu? Era essa, a punição, eles davam um castigo, sim. Botavam a gente, na época, o castigo era esse. Você teria a obrigação de copiar não sei quantos textos, repetido, entendeu? Ficava sem recreio, entendeu? E descontava a nota da gente. Olha, matemática, português, história, geografia, o inglês, mas eu só aprendi o básico mesmo. Só o básico, né? Na época do meu mesmo, era só aquele básico mesmo, era quem descobriu o Brasil, aquela história, entendeu? Só isso aí, da chegada dos portugueses, aquele negócio. Hoje já é liberado, né? Mas no nosso tempo, não era muita coisa que a gente vê falar hoje na escola, que eu acho que até deve mesmo falar sobre sexualidade, essas coisas, não tinha, pra gente não tinha. De jeito nenhum, né? Não, ninguém tocava. Como em todo lugar, a gente sabe que sempre tem os dois lados, né? Tem aquele da preferência e o não da preferência, né? Eu mesmo fui punida uma vez, porque um professor de matemática estava colocando a prova lá, e eu respondendo aqui, e a colega aqui atrás, puxando do meu, né? O resumo da escola que ele viu, ele achou que eu facilitei para ela ver. Achou que você estava dando conta. Exato. No caso, ele deu a nota para ela e eu fiquei com 4. Aí foi o fim da picada. Eu larguei a escola de mão nessa época. Tem diferença. Muita? Tem muita diferença. Quais, tia? Olha, uma coisa foi boa no meu tempo. Porque a gente não via tanta briga dentro de escola como a gente vê que perde até vida, né? Esse negócio de aluno não ia com arma para a escola, entendeu? Tinha aquele respeito. Uma coisa muito boa também que a gente não vê mais hoje. Não sei no particular, mas estou falando nosso. O povo não, era obrigação você estar na fila, formar antes de entrar na sala de aula, cantar, rezar e cantar o hino nacional, da bandeira, da independência. Hoje pergunta para uma criança que ele não sabe. Todo dia você não entrar na sala de aula do jeito que chegar sem entrar não. Ficar lá fora no pátio para formar e cantar, como manda o figurino. Era uma área aberta, aberta de parede, né? Mas tinha cobertura, um pátio, entendeu? Não sabia. Não sabia? Não. Eu já vim entender isso aí já bem no finzinho do governo do Figueiredo. Foi, né? Foi. Porque eu vi o meu pai a dificuldade, ó. O meu pai, para comprar gás lá em casa, meu pai saía com escuro, com bujão, ou na bicicleta ou no ombro, vinha aqui para Gurita, lá onde eu moro, você sabe. Para conseguir comprar, muitas vezes nem conseguia, porque era limitado o tanto de bujão.
carne era a maior luta para você conseguir comprar 1 quilo de carne, entendeu? Outra coisa boa que teve, a censura na televisão. Sim. Tinha ali a regra todinha. Agora, muita novela que foi feita não foi passar, começaram a passar e a censura parou. Tipo a Gabriela, o Bem Amada, a Saramandaia. Foram novelas que foram gravadas e não foram exibidas na época, porque começaram e foi tirado, porque tinha muita cena que criança, é proibido para criança, entendeu? Sim. E hoje em dia você vê tudo. Qualquer hora você ligar a televisão, não tem cena, não tem nada. Não, porque papai nunca começava assim com a gente, entendeu? Sim. Ele falava, ele entendia, papai entendia muito. A única coisa da ditadura que eu achei bom mesmo que aconteceu, porque ele pediu que era com criança, né? Adolescente não era. Mas foi só o negócio da censura, eu achei uma coisa boa, entendeu? Só da televisão, que minha filha, entendeu? Mas porque ele não tinha muito costume. Nós íamos ver televisão já, depois nós temos aquele timão, entendeu? Assim, não é coisa de criança, que hoje em dia você vê, a criança já tá, nasce e já tá ali com os olhos pegados na televisão, né? Na maioria das vezes. E violência também. Violência, né? E estimula muito o adolescente hoje em dia, como você vê acontecer na escola, né, hoje. Era assim, caderno, lápis e caneta. E o livro, se os pais pudessem comprar. Se não pudesse, você tinha que procurar no caso, a minha mãe procurava um dos alunos para pedir o livro para fazer cheques, para a gente ter que acompanhar. Se não era copiar texto todo dia. Não era história, só história de como foi descoberto o Brasil, a chegada dos portugueses, esse negócio todo aí, entendeu? Não tinha muita coisa assim. E ciências, falando isso, só o básico. Só o básico. Tem mais qualidade. Tem mais qualidade, né? Com certeza. E mais conteúdo Mais também. conteúdo, exatamente. A minha mãe, a nossa mãe, toda a vida ela foi mais presente. Logo, o papai não vivia bem em casa, né? Porque ele trabalhava fora. Passar de 15, 28, um mês fora de casa. Porque quem trabalhava no BEC já sabe como era, né? E aí era ela tinha que se desdobrar em tudo, porque ela tinha que ajudar em casa, ela, como era costureira, né? À noite ela dormia dentro da máquina. Só encostava a cabeça e já decidia a menina trazia o café na máquina para ela. Mas sempre que tinha reunião na escola, ela estava sempre presente. Quando mandavam chamar, ela largava tudo e ia lá também, entendeu? Comigo mesmo nunca aconteceu, mas com Maria aconteceu. Ela gostava muito de brigar, né? Sim. Na escola. E ela era daquele tipo que não levava safô para casa, entendeu? Então, uma vez ela ficou um taco na orelha da pessoa, uma colega dela. Na hora do recreio lá, pegaram uma briga lá, ela deitou a menina no chão e largou o dente pra cima. Aí mandaram chamar a mãe. Ela levou a suspensão e lógico, quando chegou em casa, a mãe fez um corretivo, entendeu? Aí depois não, normalizou, mas ela era assim. Ela ensinava em casa pra gente não provocar, mas também se defender, né? Que a pessoa deve estar sempre atenta às coisas que acontecem e saber dar seu grito, entendeu? Não aceitar tudo calado, porque nesse tempo, nossa, o que o professor, o diretor disse, você estava com razão, mas você nunca tinha razão. E hoje você tem a liberdade de exigir seu direito. Tem direito e tem dever, do aluno e do professor, não é isso? Isso. Mas na nossa época não tinha, mas hoje tem. Você pode lutar por seus direitos. Que hoje, pelo menos hoje em dia, assim, o ensino ele tem se moldado muito, né? E pelo menos o que a gente observa em sala de aula hoje, o aluno, ele tem palco para fala da mesma maneira que o professor, né? Coisa que nessa época não tinha, de jeito nenhum. E ai do aluno que quisesse questionar, né? Exatamente. No caso, a matéria, como eu te falei, que tinha a matéria de coisas agrícolas, eu achava injusto. Eu toda vez eu chegava em casa e dizia para minha mãe, eu não vou prestar aula aí. Porque eu não achava justo eu já trabalhar na minha casa e trabalhar na escola com os professores e diretores. Entendeu? E se você trabalhasse em conjunto, né? Justo. Mas você fosse participar da colheita e fosse dividido, mas não, o aluno não chegava perto, porque se pegasse mexendo no pé de planta, a punição vinha. Entendeu? Limpar a sala. Tinha que limpar. Era a norma da escola mesmo. Ele não ia a turma toda. Todo final de semana eles colocavam um grupo para limpar, entendeu? Certo. Era assim. Todo final de semana. Todo final de semana. Me chamo José de Ribamar Pereira da Silva,
tenho 55 anos de idade, eu estudava na época da ditadura militar, já comecei a estudar com um ano atrasado, porque não me aceitaram por causa da idade, e por coincidência também perdi o primeiro ano. A escola era Unidade Escolar Urbano de Souza Martins, aonde hoje é a Prefeitura Municipal de Timon. Eu sempre fui aluno de escola pública, desde o início até o final do meu ensino médio. A estrutura da escola era muito precária, pois já era um prédio de aproveitamento da antiga Prefeitura de Timon, onde funcionou a primeira prefeitura. Então era esse aproveitamento, era muito carente as instalações, o mobiliário, todo o funcionamento, salas enormes demais e salas pequenas demais, não tinha espaço para os alunos brincar, era realmente, a gente estava lá por necessidade, não porque fosse escolha ou porque fosse bom. Os professores, alguns, eram mais autoritários do que os outros, colocavam a gente de castigo de forma em pé, proibiam a gente de se comunicar durante a aula de qualquer forma com algum aluno, e para fazer pergunta ao professor teria que levantar a mão e pedir com licença. Aí estaria na condição dele se iria atender a pergunta ou não. Havia, não tão severo, mas da seguinte forma: uma infração leve em sala de aula ficaria na posição em pé, de costa para a turma, né, olhando para a parede. Outras vezes, era retirado da sala de aula e mandado para a diretoria, aonde permanecia em pé, e algumas diretoras ou professoras até queriam colocar de joelho. Sempre que as outras reclamavam, diziam que não podia. E mais severamente mandava ir para casa e mandava chamar o responsável, pai ou mãe ou irmão maior de idade, para pegar a notificação e cobrar do aluno a postura correta para a escola. Insuficiência integral. As matérias eram somente mesmo no primário: português, matemática, estudos sociais e ciências, somente. Não, de nenhuma forma eles passavam esse ensinamento para a gente, nem no primeiro grau, que tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, eles não tocavam no assunto da política de forma alguma. História era somente mesmo a história do Brasil, a nível de primeiro grau, de forma bem introdutiva, sempre focalizando a pátria, sempre focalizando ali a lei, devido ao governo ser militar. Tudo era uma lei, era uma lei, era uma lei. A matéria, tipo assim, se era do primário, não era abrangente para o país, era somente do estado do Maranhão. Geografia, né? Geografia. Eles não argumentavam e nem falavam com a gente não a respeito. Era feito um planejamento mensal, os pais não eram convocados, era somente eles, os pais só iam na escola. Dificilmente eles iam para pegar os alunos, naquela época não tinha a violência que tem hoje. E aí eles só iam às escolas em datas festivas, quando eram convocados. Não podia estar lá direto não, eles não aceitavam. Devido a eu ser criança, o fato de eu ter observado a respeito de censura, era assim, tipo, por exemplo, se a pessoa cantasse uma determinada música que atingisse o governo, pedia para o aluno não cantar. Se um aluno demonstrasse discriminação racial com algum colega também, era retirado para fora da sala de aula, comunicado aos pais para comparecer.
E era isso, era tudo tipo assim, bastante camuflado, onde os alunos e os pais não tinham todo o acesso como é hoje. Não, de forma alguma, nem era permitido e ninguém comentava. Quando era época de eleição, ali alguns alunos mais exaltados até chegavam a falar ali no momento de recreio e tudo, mas em sala de aula não era permitido de forma alguma. Não tenho lembrança de algum aluno ter sido punido por expressão política, não. O que a gente vê no momento aqui na nossa cidade, por exemplo, em Teresina, por ser uma capital, tinha o SESEP, que era a representação dos estudantes, o qual havia até uma carteira para efeito de cobrar apenas 50% na passagem de ônibus e nos ingressos, em circos, cinema e etc. Mas aqui em Timon não havia nada disso. Olha, para ser sincero, não só por causa do trauma de eu ter perdido o meu primeiro ano escolar por falta de professores, o qual a direção da escola chegou a comentar que só tomou conhecimento no último semestre, o qual professores eram destacados para vir de São Luís, porque não tinha suficiente aqui na região. O que eu recordo é isso, a minha reclamação da ausência de professor e da estrutura escolar. Não era como é hoje, era completamente diferente. Tudo era comprado para se ter um ingresso à escola, tudo era muito difícil. Para você ter ideia, nem biblioteca na escola tinha. O que eu percebo é que o ensino de hoje é mais complexo, mais completo e mais acolhedor. É completamente diferente. Naquela época, nem as escolas particulares de ensino infantil tinha a qualidade do ensino que tem hoje a escola pública. A escola pública é completa, não falta recurso. Tem tudo, atentamente, a tempo e a hora, o aluno em primeiro lugar. Porém, a escola privada cobra, tem a estrutura, mas não é tão acolhedor com a escola pública no sentido de ofertas do que a escola tem. Sabia por alto, percebi quando meu pai assistiu o Jornal Nacional que saiu um documento da Rede Globo proibindo, né? Eu com aquela idade de 9, 10 anos de idade, não poderia assistir o Jornal Nacional. O último programa que era liberado para que a gente assistisse era a novela das 6 horas. Não era como é a programação hoje, completamente adentrada na educação familiar. Era completamente diferente, mas mesmo assim o controle ensina. E a TV também não funcionava 24 horas. 22, 23 horas no máximo saía do ar. Em relação à mesma pergunta também, vale a pena ressaltar que meus irmãos mais velhos, né, por já terem mais desenvolvimento, eles observavam sim os reflexos, o resultado negativo da ditadura militar. Eles chegavam até a comentar, tudo era restrito, não se podia fazer tudo o que tinha vontade, e qualquer coisa, falavam, chegavam a ameaçar uma sigla chamada DOPS, que a pessoa não poderia estar se expressando publicamente como é hoje as suas opiniões políticas. Qualquer coisa, alguém, uma diretora de escola, ou a polícia, olha, não sei o que, se continuava a mencionar o DOPS, que era o poder de repressão da ditadura militar, como se fosse uma polícia especializada para esse assunto. Era muito rígido. O hasteamento da bandeira, o hino nacional e entrar em forma era todo dia 7 horas da manhã. Quem chegasse 7h05 já não entrava mais em forma. Aguardava na direção para falar com a diretora. Era divertido, não podia incidir mais do que 3 vezes no mês, porque senão era suspenso. E o pai comunicado desde a primeira vez.
e lá eram feitos os avisos, era cantado o hino nacional, era falada a ordem do dia, todos em forma, todo mundo bastante atento, era feito revista pela diretora, de maneira superficial, mas era, a respeito de uniforme. Se tivesse alguém com a blusa faltando um botão, depois ia falar com ela. Se tivesse uma blusa manchada, naquela época todas as blusas eram brancas. Não tinha logomarca, tinha apenas o bolso. Na cor branca também, com o letreiro da escola, o nome da escola. E, ademais disso, aí era comunicado se iria haver, quando tinha feriado, alguma instrução fora da rotina comum. Era obrigatório e eu me sentia oprimido. A gente não tinha o poder de voz na sala de aula. Cheguei até a ser suspenso, às vezes, porque queria reclamar de alguma coisa. Não podia reclamar com o professor. E ele mandava chamar a diretora vinha, dava uma lição de moral na sala de aula toda e o pai do aluno era comunicado. Ou seja, a repressão militar, ela adentrou na vida educativa do país através das escolas. Não de uma maneira tão rígida como é nos quartéis, mas que adentrou. A mensagem que eu deixo para os estudantes de hoje a respeito daquele período que, para mim, considero negativo, porque tive esse prejuízo da perca do primeiro ano, isso é uma coisa muito séria, é que os estudantes aproveitem mais, porque o governo nunca no Brasil foi tão acolhedor à educação, às crianças, à juventude, no formato que é hoje. Para você ter uma ideia, não somente o material, mas o uniforme completo, a alimentação, se não tem merenda, não tem aula no horário integral, só até a hora do recreio. E se falta água, o aluno não é obrigado a ficar. É comunicado aos pais que não haverá aula. Por incrível que pareça, algumas escolas que não possuem caixa d'água, despacham. Aquelas que têm reservatório de água, ficam, mas já deixam os pais de sobreaviso que poderão mandar para casa no horário do recreio. Ou seja, toda essa assistência é pré-avisado, o pai faz parte da escola, é comunicado, vai deixar, vai pegar, ele acompanha completamente diferente na época da ditadura militar, porque não adiantava. Quando um pai ia acompanhar o seu filho, ele era criticado. Ele era criticado pelos funcionários, em parte pelos alunos mais velhos, da atitude dele. E hoje é o inverso, é completamente diferente. O que era esse fator negativo da época da ditadura militar, hoje está de forma positiva. Está viável para o aluno. Então o aluno hoje ele não tem de reclamar. Ele mesmo, numa escola pública, tem condição dele passar no Enem sim. Basta querer.